Olá, obreiros, que Deus les bendiga a todos ustedes abundantemente en el nombre del Senhor Jesus. Muy buenas noches e eu tenho a certeza que através de este programa, o Espírito Santo bendecerá sua vida, bendecerá sua casa e a toda sua família. Estamos dando início ao programa Obreiros em Foco, aqui por TV Universal.mx. E no programa de hoje, nós outros estaremos conhecendo a história de Patrícia. Ella que foi uma obreira muito dedicada, uma obreira que evangelizava, que recebia a las personas no centro de ajuda universal, las ajudava, las orientava. Uma obreira aplicada em seu serviço como obreira. Ela estuvo como obreira 3 anos, pero ela não permaneceu em sua fé. Ela não permaneceu com Deus. Ella salió de la presença de Deus, abandonou sua fé. E que eis lo que lhe levou a tomar esta decisão. Ella começou a involucrar-se com malas amistades. Ella começou a desejar o mundo, a desejar o que haciam suas amistades incrédulas. Ela começou a desejar a ir para as baladas, a participar de lo mesmo. E isso lá enfriou, lá debilitou espiritualmente. Você vai conhecer esta história e quiçá você obreira, você obreiro, sabe, han venido pensamentos para que você desista de sua fé, para que você abandone sua fé. Quizá o diabo lhe ha sugerido para que você, sabe, derre de ser obreira, de ser obreiro, para que você derre la igreja, salga de la presença de Deus. Pero, sabe, é como eu sempre digo para as pessoas, não existe opção melhor que o Senhor Jesus. Se nós outros temos que elegir entre algo, alguém ou Jesus, Jesus é a melhor opção. Você vai, através da história de Patrícia, você vai dar-se conta se vale a pena abandonar a fé. Daqui a pouquinho estaremos vendo esta história. Pero eu quero já deixar à sua disposição, se você quer interactuar com nós outros, enviando seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, você pode chamar-nos ao 55 65 36 44 36. Nosso WhatsApp está à sua disposição. Chame-nos. Vamos a uma pausa e já volveremos. Las 10 señales de que está perdiendo la salvación. 1. No tiene placer de hablar con Dios. Hay personas que ponen excusas de falta de tiempo y cansancio y que Dios sabe que ella lo necesita, dejando así de expresar su dependencia en Él. 2. No tiene placer de conocer la voluntad de Dios. Las personas que dejan de leer la Biblia automáticamente dejan de escuchar la voz de Dios. De este modo quedan sin saber su voluntad en sus vidas, pues la Biblia es la fuente donde se expresa la voluntad de Dios para con nosotros. 3. Tiene miedo de la muerte. Teme el destino de su alma, pues no tiene la certeza de la vida eterna. 4. Tiene miedo de que el Señor Jesús vuelva y no ser arrebatado. Teme la venida del Señor Jesús porque sabe que el modo de vida que está viviendo no le da el derecho a ser arrebatado. 5. Valoriza las cosas materiales más que las espirituales.
pierde la visión de la salvación dando más valor y priorizando las cosas materiales, dejando lo espiritual, que es lo principal, como secundario. 6. Se preocupa en agradar más a las personas que a Dios. Se preocupa más de lo que las personas piensan y esperan que de lo que Dios piensa y espera de ella. 7. No tiene temor. Por eso miente, guarda rencor, siente envidia, juzga, no hace caso, se rebela, pues el temor no representa miedo, sino un profundo respeto. Cuando la persona se rebela, ella quiere imponer su voluntad. 8. No se concentra en su alabanza y en su oración o en su adoración. La persona fácilmente se distrae abriendo los ojos, pensando en otro asunto y acaba quedándose vacía. Ella ora, alaba y adora, pero como si no estuviera allí y sus pensamientos fueran otros. 9. No tiene la alegría de la salvación. La persona que es salva resplandece de alegría. Es feliz, sea como sea la situación que esté pasando, pues esta alegría es espontánea. Ella se siente segura, con paz, y no está acomodada. Y 10. El mensaje nunca es para ella y sí para las otras personas. Mas Cristo siempre nos está renovando para que aprendamos a tener una nueva mente, corazón y espíritu. Usted também pode escrever-nos enviando correio eletrônico. Você pode enviar sua mensagem, você que necessita de orientação espiritual, você pode contar-nos seu problema enviando correio eletrônico a obrerosemfoco@universal.org.mx. Eu vou repetir: obrerosemfoco@universal.org.mx. Envie-nos seu correio eletrônico, sua mensagem, com todo gosto vamos a ler seu correio e vamos a orientar. Agora, vamos a conhecer a história de Patrícia. Patrícia, me diga uma coisa. Você ficou afastada durante quanto tempo? Quase 10 anos. 10? Quase isso. Você foi obreira durante quanto tempo? Eu fiquei 3 meses na obra. Só 3 meses? Desculpa, 3 anos. 3 anos. Me diga uma coisa. Os 3 anos que você ficou de obreira, como você era como obreira? Super dedicada. Estava todo o tempo ali, fazendo tudo que tinha que fazer, tudo que o pastor pedia, evangelizava. Eu era jovem, né, na época, e tudo que envolvia a obra de Deus eu estava presente. Sempre dedicada, sempre evangelizando, sempre fazendo os propósitos, sempre cuidando do povo, sempre fazia núcleo, tudo eu estava presente, tudo estava envolvida completamente na obra de Deus. Então você era uma obreira muito dedicada. Exemplar, não tinha do que falarem de mim, sempre dava bom testemunho, sempre os pastores podiam contar comigo, sempre as pessoas podiam contar, o povo procurava a gente para ajudar, na época tinha núcleo que a gente fazia, e a gente fazia muito núcleo. Eu era ativa, eu era uma obreira ativa na obra. Agora me responda, uma obreira como você, que fazia tudo isso que você falou, dedicada, uma obreira que fazia núcleos todo dia na igreja, uma obreira aplicada no trabalho, o que fez você cair? A minha queda começou quando eu comecei a passar a andar com mais companhias, né? Eu comecei a ver as coisas que eles faziam, meus colegas da escola, na época eu já tinha começado a trabalhar, e eu comecei a sentir desejo pelo que eles faziam. Parecia bom, né? As festas que ele ia, eles eram livres, né? Para fazer o que eles quisessem. E eu tinha a restrição de ser obreira, então aquilo que eles faziam começou a me encher os olhos, e eu comecei a sentir desejo de fazer o que eles faziam. Quer dizer, você pensava assim, poxa, tá vendo? Se eu não fosse uma obreira, eu poderia fazer o que eles fazem, é isso? Isso mesmo. Quando parecia bom, né? Pelo menos eles, aparentemente era bom, eles iam para festa, iam para balada, eles eram descolados, né? Que para adolescentes isso é importante.
E eu não podia fazer nada daquilo. Eles me convidavam, mas eles diziam, não, me chamavam de careta, diziam que eu não estava na moda e tudo mais, porque eu não fazia o que eles faziam. E aquilo começou a encher meus olhos. Eu comecei a querer. O senhor então não caiu de um dia para o outro. Foi algo assim que foi acontecendo, a queda, você foi se enfraquecendo, olhando para a vida que eles viviam e foi querendo fazer querendo a vida que eles tinham. Isso mesmo. Eu queria fazer o que eles faziam. Mas eu tinha uma postura, né? Eu tinha um testemunho para dar, porque eu era obreira. Eu representava uma instituição que era a igreja, né? Naquele momento eu já não me importava mais com o Senhor Jesus. Eu já me importava com o que as pessoas iam achar, né? Por conta da igreja. E aquilo pesava para mim, começou a pesar. Começou a pesar porque eu queria muito fazer o que eles faziam. Mas eu era obreira, eu não podia. Então foi pesando. Até que um dia eu entreguei o meu uniforme para ele. Daí ele perguntou o motivo, eu disse que não tinha motivo, até porque eu ainda não tinha feito nada de errado, né? Só tinha desejado fazer. Você estava desanimado e entregou o uniforme? Entreguei o uniforme. E aí, a partir daí? Aí eu fui fazer tudo o que eles faziam, né? E no início era muito bom. Ia pra festa, pra balada, pra tudo. Mas quando eu chegava em casa, eu começava a sentir um vazio que eu não conhecia antes, né? Eu comecei a ter depressão, eu ficava dias, semanas trancada dentro de casa, do quarto, e a minha mãe ia lá me ver e eu não sabia o que estava acontecendo. Nem eu mesmo sabia, só sabia que tinha um vazio muito grande. Eu passei a odiar as pessoas, eu não queria mais ver ninguém, eu não queria mais falar com ninguém, e me trancava. Só saía para ir para balada, para festa, para tentar preencher esse vazio que tinha dentro de mim. Mas nada. Chegou a fumar, usar drogas? Eu bebi, cheguei a beber bastante, por sinal, né? A ponto de chegar em casa bêbada, minha mãe brigar comigo, e me prostituir, mas não cheguei a usar drogas. Você ficou quanto tempo desviada? Mais de 9 anos. O que virou a sua vida nesses 9 anos? Um verdadeiro inferno. Tudo que eu tentava, eu não conseguia. Dava tudo errado. As coisas que aparentemente estava dando certo, e eu estava ali, lutava, trabalhava, eu não conseguia nada, tudo dando errado. As coisas não aconteciam e as pessoas me tratavam mal. Eu não entendia o porquê que as pessoas me odiavam tanto, né? Claro, provavelmente era o meu jeito de tratá-las também. Mas o que eu tinha dentro de mim era só trevas. Meu Deus, eu afastava as pessoas de mim porque eu tratava elas mal, eu falava coisas para elas que ofendia. Qual foi o pior momento de tudo nesses seus anos de afastamento? Quando eu me vi só, sem a minha mãe, sem ninguém. Daí eu senti que eu tinha que tomar uma decisão, né? E eu já não aguentava mais, porque naquela altura eu já estava começando na época eu pedia para não existir, mas na verdade eu queria dar vontade. Você pensou em suicídio? Eu tinha medo, né? Porque eu sabia que eu ia para o inferno. Então eu até pensava, mas eu não tinha coragem de fazer nada, porque eu sabia que eu ia para o inferno, né? Que eu não ia ter chance. E eu comecei a desejar voltar para Jesus. Mas eu tinha muita vergonha, porque eu cresci na igreja e as pessoas me conheciam, elas viram como eu era e eu queria mostrar para elas que eu estava bem. Quando foi que você voltou? Já tinha começado o resgate, foi quando eu voltei a visitar minha mãe e eu vi que ela era feliz. Ela é obreira, eu vi que ela era feliz, eu vi o quanto era bom a vida que ela tinha e lembrei que eu tive essa vida um dia, né, e joguei fora. Daí começou o resgate, foi quando eu consegui voltar. Você voltou há quanto tempo? Mais ou menos 4 anos, né? Foi quando começou mesmo o resgate. E nesses 4 anos, o que mudou em você? Tudo. Eu nasci de novo. Hoje eu tenho paz, eu não sou mais nervosa. Eu tenho prazer de falar com as pessoas, de sair. Eu sou outra pessoa. Bueno, e nós outros conhecemos a história de Patrícia. E através desta história, vendo esta história, nós outros temos que estar atentos a lo que o Senhor Jesus habla. Ele disse, vengo pronto. E que é o que significam estas palavras? Jesus está dizendo, estou chegando, já estou a las puertas, vengo pronto. Retém lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. E que é o que significa
obreira, obreiro, nós outros retener lo que tenemos. Significa lo que no hizo Patrícia. Ela não guardou sua fé. Ela não guardou sua salvação. Édia descuidou de sua vida espiritual. E aun sendo uma obreira ativa, muito dedicada, muito aplicada em la obra de Deus, sabe? Isso não foi lo suficiente. Porque nós outros podemos ser obreiros muito aplicados, muito dedicados. Pero, se não cuidamos de nossa fé, se não cuidamos de nossa vida espiritual, o diabo, ele vai a sugerir, ele vai a soplar seus pensamentos, ele vai a preparar suas trampas e certamente nós outros vamos a cair. Por isso que nós outros temos que guardar a fé, como Jesus disse, retém lo que tenes, guarda tu fé, guarda tu coração, guarda tu salvação, cuida de tu vida espiritual. Não deixe que nada, não deixe que nadie comprometa tu fé, comprometa tu comunhão com Deus. Este é o secreto. Nós outros não podemos, em nenhum momento, quitar nossos olhos do Senhor Jesus. Nós outros não podemos, em nenhum momento, sabe, quitar nossa mirada do altar de Deus. E é exatamente, minha amiga, meu amigo, esta a importância da campanha de Israel. E estamos vivendo a fé de Abraão. Abraão, que ele conquistou seu maior sonho, que era ter um herdeiro, um descendente, seu filho. Pero quando Deus o colocou à prova para que ele sacrificara seu filho Isaac, ele não rehusou, ele não o negou. E mire, Abraão, ele já não tinha nada mais para conquistar. Mas, aun assim, ele sacrificou. Por quê? Porque Abraão, ele estava na fé. E quando uno está em la fé obedece. Se la fé, ela não vá para conquistar, ela vá para obedecer. La fé de Abraão é la fé que conquista, é la fé que obedece. Nós outros, e nesta campanha de Israel, vamos a passar la prueba. E el altar vai decir-lo. Quenes são os aprobados em sua fé ou não? Quenes são os que estão guardando sua fé ou não estão cuidando de sua fé? Vamos a uma pausa. Cuando acontece un accidente aéreo, la primera cosa a saber es si hubo sobrevivientes. ¿Cuántos son? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuál será el plan de rescate? Y etcétera. La segunda preocupación es buscar la caja negra de la aeronave, que es un dispositivo que contiene informaciones cruciales sobre el avión y sobre el vuelo. En
ellas quedan grabadas las conversaciones entre los tripulantes de la cabina y datos importantes como velocidad, aceleración, altitud y ajuste de potencia. Las últimas conversaciones a bordo del vuelo. En caso de caer en el mar, ella soporta presión hasta de 20.000 pies, es decir, 6.000 metros de profundidad. Ella aguanta una temperatura hasta de 1.100 grados centígrados. Lo que muchas personas no saben es que cada ser humano contiene una caja negra, como esta, que almacena y guarda todo lo que uno hace, piensa, habla, sean cosas buenas o cosas malas. Esta caja negra se llama conciencia. Todos tenemos una conciencia. Ella trabaja 24 horas, almacenando todo lo que hacemos. Nadie puede huir de su propia conciencia. El piloto de un avión puede decir que no tuvo la culpa de un accidente. Sus familiares, sus abogados, todos pueden defenderlo. Pero en la caja negra está registrada todas las verdades sobre lo que realmente sucedió. Así es nuestra conciencia. Muchas personas que hoy cayeron en la fe colocan la culpa en los demás. Dicen que la culpa es del pastor, de la iglesia, de un novio, hasta ponen la culpa en un familiar. Mas en su caja negra llamada conciencia están registradas las veces en que ella dejó de oír la voz de Dios. Los momentos en que se envolvió con personas incrédulas. Cuando robó a Dios en los diezmos y ofrendas. Cuando no tomó en serio la palabra de Dios. Cuando dejó de venir los días miércoles y domingos a alimentarse de las cosas de Dios. Cuando dejó de orar, de leer la Biblia. Cuando pasó a tener malos ojos, una mente contaminada. La conciencia nos hace recordar de los momentos en que la persona huyó del altar, dando la espalda para el sacrificio. La lucha para rescatar la caja negra de una aeronave es para poder identificar los motivos de la caída y así evitar que futuros accidentes acontezcan. Lo más increíble es lo siguiente: ¿cuántas cajas negras de la vida ya fueron abiertas y mostrándonos los motivos de la caída de mucha gente dentro de la iglesia? Todos los que cayeron cometieron un error crucial. Pensaron que todo estaba bien. En el libro de 1 de Corintios, capítulo 10 y versículo 12, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nunca se olvide, todos nosotros tenemos una caja negra, y cuando morimos, ella será abierta. ¿Y qué será lo que va a ser encontrado dentro de ella? ¿Cosas buenas o malas? Aún después de la caída del avión, la mayoría de las veces se descubre que el error fue del piloto. Él era el culpable por la caída y por la muerte de los pasajeros. Así que el único responsable de su caída es usted mismo. Bueno, nós outros estamos chegando ao final do programa de hoje, pero eu quero recordar-lhes a todos ustedes, obreiros, que este sábado, 2 de julho, às 6 da tarde, estaremos juntos em la classe de obreiros e grupo de apoio. Todos ustedes obreiros, grupo de apoio, devem participar desta classe este sábado às 6 da tarde. Los de la Ciudad de México e del Estado de México, em la Avenida Yucatán,
número 160, Colônia Roma, onde era antes o Teatro Silvia Pinal. Você que vive em Los Estados, você vai participar por videoconferência. Que todos tenham uma feliz noite, que Deus les bendiga muitíssimo. Estaremos amanhã aqui com um programa mais, Obreiros em Foco. Eu les dejo com esta bonita canção. Hasta pronto. Con el alma embriagada de amargura, fue así que yo entré en el templo, hice la oración de un afligido, hablé de mi dolor y sufrimiento. Soy sobreviviente de un valle de lágrimas y vine a hacer un voto en tu altar. Colma mis brazos de tus bendiciones. He aquí yo soy tu siervo, habla conmigo, mi Dios. Mi Padre oyó mi clamor, se acordó de mí, mi Dios, mi Padre. Hoy yo vine a cumplir mi voto. Con el alma embriagada de amargura, fue así que yo entré en el templo, hice la oración de un afligido, hablé de mi dolor y sufrimiento. Soy sobreviviente de un valle de lágrimas y vine a hacer un voto en tu altar. Colma mis brazos de tus bendiciones. He aquí yo soy tu siervo, habla conmigo, mi Dios, mi Padre oyó mi clamor, se acordó de mí, mi Dios, mi Padre. Hoy vine a cumplir mi voto, mi Dios, mi Padre oyó mi clamor, se acordó de mí, mi Dios, mi Padre. Hoy yo vine a cumplir